A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 4, que tem como título Deus é Triuno. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade. É uma doutrina muito importante, a gente precisa compreender a Trindade dentro das Escrituras. Sabemos que tem por aí muitas heresias que negam a Trindade e nós vamos falar sobre isso aqui nesta aula. Então eu convido você a assistir essa aula até o final. Aqui eu vou passar por cada tópico e subtópico da revista, explicando em detalhes. Nós vamos ver aqui que a Trindade está presente no Antigo Testamento, está mais explícita ainda no Novo Testamento. Apesar da palavra Trindade não aparecer nas Escrituras, a doutrina está presente. Então, assim, desde o início da igreja primitiva, eles já tiveram a preocupação de estruturar essa doutrina. Então, assim, surgiu muitas heresias, e naquela época, no caso da igreja primitiva, nos dias de hoje também, e todas essas heresias foram combatidas. E nós temos dentro das Escrituras uma defesa muito firme, muito clara de que Deus existe em três pessoas. No entanto, nós sabemos que não são três deuses, é apenas um Deus. É um Deus que existe de uma forma diferente da nossa. Então é um Deus que realmente está em um outro nível, em uma outra dimensão, em uma outra maneira de existir, que a nossa mente às vezes não tem a capacidade de compreender isso por completo. O que nós temos nas Escrituras é uma revelação na linguagem que nós compreendemos. Então, assim, nós podemos compreender a doutrina da Trindade, no entanto, ela continua sendo um mistério que talvez só na eternidade que nós teremos uma compreensão muito mais completa. No entanto, a revelação que nós temos hoje é suficiente para nós crermos que existe sim Pai, Filho e Espírito Santo, que são distintos entre si, no entanto, eles formam uma unidade, que é o único Deus. Então, essa lição vai tratar desse tema e eu convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que você vai aprender muito. Só abrindo um parênteses aqui antes de começar, esse vídeo está sendo gravado na quinta-feira. Geralmente eu gravo na terça-feira. No entanto, terça-feira pela manhã eu acordei muito ruim, muito doente, estava com febre, dor de cabeça, não estava bem. Meu filho também adoeceu, a gente não dormiu direito à noite. Então foi bem complicado, né? Então, assim, terça e quarta não tive condições de saúde para gravar o vídeo. Então, estou gravando agora na quinta-feira, mas assim, é o mesmo conteúdo e eu acredito que dá tempo, né, de você estudar e se preparar. Eu peço perdão aos irmãos, né, que gostam da aula mais no início da semana, mas de vez em quando essas coisas vão acontecer. E a minha maneira de trabalhar aqui na EBD em Foco é semanal. Tipo assim, essa semana lição 4, eu só estudo lição 4, material de lição 4, só lição 4, lição 5, só semana que vem. Então eu gosto de trabalhar dessa forma, focar em um conteúdo para oferecer o melhor. Então é isso, né? Peço a sua compreensão. E também mais uma observação aqui antes de iniciar a aula é sobre as imagens. A gente vai colocar aqui imagens pictóricas, e sempre a gente coloca imagem de Jesus e tal, o Espírito Santo ali uma pomba, mas isso aqui é simplesmente uma representação pictórica, a gente não sabe como é na realidade, é simplesmente isso, tá? E representar Deus Pai em imagem é muito complicado, então eu particularmente não gosto de colocar a imagem de um senhorzinho ali para representar Deus, né? Mas assim, a gente vai tentar, de certa forma, mostrar aqui, né, o conteúdo da revista de forma ilustrada, né, sem ferir nenhuma doutrina, né? Então a ideia é essa. Então vamos lá, né? Fazendo essas observações, vamos começar aqui. Eu vou usar o slide, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Quem é assinante do EBD em Foco, acessa slide de adultos, de jovens, vários bônus como slide de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso base teologia e cursos diversos. Então, um conteúdo muito bom, de qualidade. Nós já produzimos mais de 750 slides e isso aqui está desatualizado, né? Porque eu acho que a gente já passou de 800, né? Essa imagem aqui eu tenho que atualizar. São mais de 800 slides, estão disponíveis para você baixar no nosso site. Então, acesse lá. Quem é assinante, baixa os slides em PowerPoint, atuais e antigos. Quem não é assinante, baixa os slides antigos, salvos em PDF. Recomendo você acessar o nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem tudo que você precisa para falar conosco. Bem, vamos lá. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Então aqui uma passagem bíblica que está presente aqui, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós fôssemos tratar como sendo um só,
como simplesmente sendo uma representação, não tinha necessidade de Jesus falar isso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim, está explícito aqui que são distintos, né? É um Deus que existe em 3 pessoas. Verdade prática, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Então, assim, nós acreditamos que Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre foi assim, desde a eternidade. Vamos ver isso aqui nas Escrituras. A leitura bíblica em classe contém Mateus 3, de 15 a 17, depois 28, versículos 19 e 20. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Durante a aula a gente volta nessas passagens bíblicas. Introdução. No Novo Testamento, mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Bem, assim, nós defendemos a ideia de que realmente na igreja primitiva a revelação que eles tinham além da Trindade era muito clara, muito explícita, e não somente da Trindade, mas assim de todas as doutrinas. Tudo aquilo que eles acreditavam e criam estava diante dos olhos deles. Quem estava pregando na igreja eram os apóstolos que conviveram com Jesus. Muitos dos crentes daquela igreja, da igreja primitiva, andaram com Jesus, eles conviveram com Jesus, eles tiveram o ensinamento de Jesus completo. Então, assim, eles não tinham nenhuma dificuldade de entender a Trindade. Não tinha. Eles não tinham nenhuma dificuldade de entender a escatologia, nenhuma dificuldade de entender Apocalipse. Eles liam Apocalipse e entendiam completamente, porque estavam no contexto deles, na linguagem deles. Então, assim, nós temos uma certa dificuldade com algumas coisas hoje devido a esse espaço temporal. Passou-se muito tempo, é uma língua diferente. Então, assim, a gente tem dificuldade com algumas doutrinas por causa disso. Mas a igreja primitiva tinha essa compreensão. Então, preste atenção, coloque isso na sua mente. Hoje, muitos debates que nós fazemos, né, sobre teologia não existiam lá na igreja primitiva. Por que que não existiam? Porque lá eles estavam vivendo a história acontecendo naquele momento, estiveram próximo de Jesus, então estavam próximos dos apóstolos, estavam tudo lá concentrado naquele momento histórico. Então ali não tinha debate. Hoje tem debate, porque a gente tem simplesmente a revelação bíblica. A gente não tem a tradição dos apóstolos. Ela morreu com eles. A tradição que sobreviveu é a revelação da Bíblia. Ela é suficiente? Sim. Porém, nós somos falhos, pecadores, e por isso entramos em debate e debatemos várias coisas aí. Mas a revelação de Deus, ela sempre foi plena, perfeita. O problema não está na revelação, está em nós, na nossa falha, tá, de compreender algumas coisas. Mas avançando aqui, ó, a Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, assim, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Muito provavelmente, os cristãos primitivos não usavam essa palavra. No entanto, eles acreditavam, eles criam nessa verdade, porque eles receberam esse ensinamento diretamente de Jesus. Jesus passou para os apóstolos, apóstolo passou para os crentes. Então, primeiro e segundo século da igreja, eles estavam bebendo ali de fontes primárias. Então, eles tinham essa compreensão dessa doutrina maravilhosa. Tópico 1. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Tópico 1.1. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Aqui a gente vai fazer uma defesa de que nós não estamos falando de 3 deuses, é um Deus só. Vamos ver. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, assim, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores, quando a gente falou de Marcião. Marcião, ele defendia a ideia de que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. No entanto, nós compreendemos e entendemos que é uma continuação, é o mesmo Deus que se revelou de maneira diferente. No Antigo Testamento ele se revelou de uma forma, ali tratou com o povo de Israel, para que dali nascesse o Messias, e no Novo Testamento ele se revela de forma muito mais plena, muito mais completa, não é somente a nação de Israel, é todo o mundo, então é o mesmo Deus executando o seu plano de salvação. Vamos ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então aqui está bem claro, né, que ali o povo tinha que amar a Deus, porque ele é o único Senhor. Então,
ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, assim, é um único Senhor. E a mesma coisa a gente observa nas palavras de Jesus no Novo Testamento. Marcos capítulo 12, versículo 29 a 30. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então observe que Jesus cita o Antigo Testamento. É a mesma coisa que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Jesus cita a mesma coisa. Então aqui a gente observa que é o mesmo Deus, não é um Deus diferente. O Deus que nós cremos é o Deus Todo-Poderoso que sempre existiu, o único Deus que criou os céus e a terra, traçou um plano de salvação para nos alcançar. E esse plano de salvação consistia em enviar Jesus Cristo, que também é Deus, que é Todo-Poderoso, que é o Filho Todo-Poderoso, para encarnar, viver entre nós, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar e depois subir aos céus e enviar o Espírito Santo, que também é Deus, para habitar conosco. Então, assim, aqui é a Trindade operando a salvação desde a eternidade. Desde o início de todas as coisas, a salvação já estava na mente de Deus e sempre foi obra da Trindade. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. Vamos ver aqui, ó. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então isso aqui é uma revelação bíblica. Eu coloquei aqui uma imagem que representa isso. Assim, é muito difícil uma imagem, uma ilustração que represente a Trindade. É muito difícil. De vez em quando o pessoal quer fazer aí uma analogia com a água. A água ela pode ser líquido, sólido e vapor. Né? No caso, se você congela a água, ela vira sólido. Então, se você descongela, ela está líquido. Se você aquece, ela é vapor. No entanto, a mesma água não consegue ser os três ao mesmo tempo. Entende? Ali a mesma água, não tem como ser. Então, é complicado, assim, qualquer analogia, qualquer ilustração para representar a Trindade. Então, é bem difícil mesmo. Nessa imagem, o que a gente vê aqui é o seguinte, é que, assim, o Espírito Santo não é o Filho não é o Pai não é o Filho, e o Espírito Santo não é o Pai, e o Pai não é o Espírito Santo. Porém, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e o Pai é Deus. Então tem aqui as passagens bíblicas que você pode conferir. E também durante a aula aqui a gente vai citar várias passagens bíblicas nesse sentido. Então assim, o Pai é distinto do Filho, que é distinto do Espírito Santo. São três deuses? Não, é um Deus. É apenas um Deus, mas que tem essa existência em três pessoas. Um não é superior ao outro. Jamais você pode dizer que o Pai é superior ao Filho, que o Filho é superior ao Espírito. Isso não faz o menor sentido. E tem algumas passagens bíblicas que eu não lembro agora, mas eu posso depois enviar no nosso grupo do WhatsApp, que mostra que essa ordem, Pai, Filho e Espírito Santo, não necessariamente deve ser obedecida. Já vi alguns teólogos, algumas pessoas dizer, não, tem que ser Pai, Filho e Espírito Santo. Não, você pode falar Filho, Espírito Santo e Pai. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque um não é superior ao outro. Então a ordem aqui é uma ordem de conveniência. Eu posso colocar o Espírito Santo em primeiro. Espírito Santo, Filho e Pai. Tanto faz, entende? Não faz o menor sentido, né, eu determinar uma ordem, dizer que tem que ser essa ordem, tá? Porque eles são iguais em essência, em poder, em majestade. Então é assim, o Pai é onipotente, o Espírito Santo também é onipotente, o Filho também é onipotente. O Pai é onisciente, o Espírito Santo é onisciente e o Filho é onisciente. Então não existe nada, nenhuma característica que coloca um superior ou diferente do outro. O que acontece é que na obra da salvação, na economia da salvação, como os teólogos gostam de falar, o Filho está subordinado ao Pai. É uma subordinação naquele contexto da obra da salvação. Então, o Filho é subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Mas isso aqui é algo pontual, específico para a obra da salvação. Não faz o menor sentido eu colocar aqui uma subordinação eterna do Filho ao Pai. Essa subordinação eterna ela não existe. Tá? Quem fala sobre isso é o Frank Ferreira, no livro dele de Teologia Sistemática. Se eu achar depois o trecho, eu também disponibilizo. Né? Tem muito material que eu vou lendo, depois eu esqueço onde é que está, né? Exatamente a página. Né? Mas eu vou procurar depois. O Frank Ferreira ele fala sobre isso, né? Mostra que Pai, Filho e Espírito Santo, né? Não existe um superior e a subordinação
oração é no contexto da salvação, tá? Então, em que o filho está ali orando ao pai, falando do pai. Então, assim, sempre na dependência do pai, mostrando para nós também o exemplo que nós devemos depender sempre de Deus. Então, assim, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e o pai é Deus. O nome Deus se aplica ao pai sozinho, da mesma forma ao filho e ao Espírito Santo. Vou ler essas 3 passagens bíblicas aqui para você compreender melhor. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a ênfase aqui é em Deus Pai. Então está bem claro que o Pai é Deus. Vamos ler Colossenses 2,9. Porque nele habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Cristo Jesus. Então aqui em Colossenses 2,9 está bem claro que Jesus também é Deus. Ele é Deus, ele é divino, ele é perfeito, 100% Deus. Tem várias outras passagens que falam sobre isso aqui. Aquela passagem de Tomé tocando em Jesus, ele fala Senhor meu e Deus meu, ou seja, ele chama Jesus de Deus. Jesus recebeu adoração várias vezes. Então, assim, Jesus é Deus em toda a sua plenitude. E agora Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Diz assim, Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui Pedro fala assim, você mentiu ao Espírito Santo. E depois no final ele fala, você mentiu a Deus. Então, aqui o Espírito Santo é chamado de Deus. Então o Espírito Santo não é uma força ativa, como o pessoal gosta de dizer por aí, né? Alguns hereges, né? Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles acreditam que o Espírito Santo é só uma força ativa, é a força ativa divina e tal. Ele não é uma pessoa. E isso é totalmente errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele é o próprio Deus. Então, assim, o Espírito Santo também é Deus. Vamos avançar aqui. Cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Vamos ver aqui, ó. Isso também ocorre com o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino, né? É YHWH, que nós não sabemos quais são as vogais, o nome de Deus no Antigo Testamento. A gente não conhece ele por completo no sentido de que o hebraico antigo ele não tinha vogais, ele só tinha consoante. Eles pronunciavam as vogais na fala, mas na escrita não tinha necessidade de colocar vogais. As vogais foram colocadas depois na língua hebraica, na escrita hebraica. Então, no original hebraico, original do Antigo Testamento, era somente consoantes. E como os judeus tinham assim essa reverência com o nome do Senhor, eles não pronunciavam o nome do Senhor em vão, eles mesmos acabaram esquecendo essa pronúncia. Por isso que alguns colocam Iavé, outros colocam Iová, outros colocam... Aí a gente vai e faz uma versão aportuguesada, chama de Jeová, Javé. Então, assim, são aproximações que nós temos. Então, são 4 consoantes, é o nome de Deus original, que na Bíblia geralmente é traduzido como Senhor. No caso, no grego, né, é Kyrios, né? Kyrios é Senhor no grego, e o hebraico seria Jeová ou Javé. Né? Enfim, na aproximação, acredito que você entendeu aí. Então tá, vamos lá. Senhor, né, no caso aqui, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade. Então, assim, né, o Senhor, a palavra Senhor, né, no caso que aparece no Antigo Testamento, que é o nome de Deus, também se aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, assim, esse salmo ele é bem complicado, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Tá, o Senhor disse a ele mesmo. Então, aqui, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente já vê que isso aqui é um salmo messiânico. Aqui está falando, né, de Jesus. Disse o Senhor, o Pai, no caso, o Pai, ao meu Senhor, que é o Filho. Assenta-te à minha mão direita. Então aqui é o Filho ao lado do Pai. Tá? Mateus capítulo 3, versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então aqui em Mateus capítulo 3, versículo 3, tem uma citação de Isaías, que é uma citação do Antigo Testamento. E aqui diz que o Senhor
aqui que é usado lá no Antigo Testamento é Jesus Cristo. Então, assim, a profecia de Isaías estava falando de Jesus e chama ele de Senhor. Preparai o caminho do Senhor, que é Jesus Cristo. Yahvé, Jeová, é ele o Todo-Poderoso. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Sucedeu, pois, no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Então aqui Ezequiel teve uma visão de Deus, a mão do Senhor Jeová, né? A mão de Deus caiu sobre ele. Lá no versículo 3 ele fala assim: e estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Então aqui ele já fala o Espírito, ou seja, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo aqui também é chamado de Deus. Tá? Está bem claro também nesse texto. Então assim, a gente vê que Pai, Filho e Espírito Santo é Deus, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Olha só, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, assim, está bem claro que só existe um único Deus. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica, echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que o marido e mulher são ambos uma só carne. Então, Gênesis 2:24 diz que homem e mulher são uma só carne, é uma unidade composta. Então, o único Deus aqui é um Deus que, sim, ele existe em 3 pessoas. É uma unidade muito superior àquilo que nós conseguimos compreender. Então, a gente pode chegar aí na conclusão, né, que esse termo aí usado para traduzir o único Senhor não contradiz o monoteísmo. Porque assim, os hereges que negam a doutrina da Trindade, eles dizem que nós cremos em 3 deuses. Não, vocês creem em 3 deuses e tudo mais. Eu vi um debate daquele, acho que é o Moisés lá da Voz da Verdade. Né? Daqui a pouco a gente vai falar da Voz da Verdade com mais detalhes. Mas ele debatendo lá com, acho que um pastor, que eu acho que era da Assembleia de Deus. E aí ele fala, então vocês acreditam em 3 deuses, não é um Deus e tal. Aí eles vêm com esse papo, né? Mas não é isso, nós não cremos em 3 deuses. É um Deus que existe em 3 pessoas e isso não contradiz as Escrituras. Tópico 1.2, evidência no Antigo Testamento. A gente já citou várias aqui, né? Vamos continuar. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade da unidade de Deus. Vamos ver aqui Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui a gente observa que é uma passagem do Antigo Testamento. E essa passagem está dizendo aqui algo no plural. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que façamos? Por que Deus não disse assim, vou fazer o homem, eu faço o homem? Ele colocou façamos. Aí alguns argumentam que são os anjos, não, porque os anjos estavam com Deus. Tá, então os anjos participaram da criação? Se você seguir esse entendimento, essa lógica, aí você vai ter que dizer que os anjos também têm poder de criar. Tá? No caso aí, eu acho que não, né? Eu acho que a Bíblia não dá margem para isso. Então, façamos aqui no plural, no sentido de que está presente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler aqui também Gênesis 3:22. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Então, após a queda, Deus vai falar isso. Olha, o homem é como um de nós. Quem é nós aqui? Será que ele está falando dos anjos também? É muito estranho isso. Então, aqui é como um de nós, no sentido de que está presente Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler Gênesis 11, versos 6 e 7. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda a língua do outro. Então, lá na construção da Torre de Babel, né, Deus falou assim, desçamos e confundamos. Isso aqui está no plural. Quem está presente aqui? Pai, Filho e Espírito Santo. E não para por aí. Em Isaías 63, de 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Então, da mesma forma que Ezequiel, Isaías também vai profetizar no mesmo sentido e apresentar ali o Espírito Santo juntamente, né, com o próprio Senhor, com o próprio Deus Pai. Né? Então, está presente, a Trindade está presente no Antigo Testamento. Tópico 1.3, revelada no Novo Testamento. Então, a gente entende que o Novo Testamento é uma revelação muito mais plena, muito mais completa de tudo que Deus se revelou no Antigo Testamento.
Então, no Antigo Testamento, a gente tem ali uma revelação divina. No Novo Testamento, a revelação é muito mais plena, muito mais completa. No Antigo Testamento, a gente tem que ficar, tentando, quebrando cabeça para compreender algumas coisas. Mas quando chega no Novo, está tudo mastigadinho, entregue para nós ali tranquilo para a gente compreender. Então, vamos ver aqui essa doutrina no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Então é isso que a gente acredita, é um Deus que sempre existiu em 3 pessoas distintas, que são distintas, no entanto são iguais em essência, poder, majestade e tudo mais, todas as características que Deus tem está presente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus 28:19, na distribuição dos dons espirituais. Enfim, vamos ler Mateus 28:19? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está presente aqui Pai, Filho e Espírito Santo. Se não existisse a Trindade, por que Jesus colocaria isso? Por que no batismo teria que ser Pai, Filho e Espírito Santo? Por que ele está falando o tempo todo do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que ele se apresenta como Filho? Por que ele sempre ora ao Pai? Por que ele sempre fala do Espírito, que vai enviar o Espírito? Então, dá para perceber nas palavras de Jesus que a Trindade sempre existiu. Então, está muito claro, está muito, explícito nas Escrituras. E os discípulos que andaram com Jesus tiveram essa compreensão plena e completa da Trindade. Olha só, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, na unidade da igreja, na obra da salvação, além de inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. Eu não coloquei todos os versículos aqui, porque senão a aula ia ficar muito longa. Eu coloquei só alguns, Então eu coloquei aqui o Mateus 28:19, que é sobre a grande comissão, e agora 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que é a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então por que Paulo coloca aqui a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito? Observe que até a ordem aqui é diferente, Em vez de falar Pai, Filho e Espírito, ele coloca Filho, Pai e Espírito. Como eu falei no início da aula, essa ordem ela não importa, ela não interessa, porque um não é superior ao outro. Então aqui está bem claro a presença aqui do Filho, do Pai e do Espírito na bênção apostólica. A Trindade nos credos. A Trindade é uma união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Então aqui o escritor da revista dá uma resumida sobre o que de fato é a Trindade. Isso está presente nos credos, está presente na Bíblia. Os credos foram escritos aí ao longo da história para que nós tivéssemos uma compreensão melhor das doutrinas. Então vou ler novamente, vamos ler novamente aqui, A Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. É distinto, mas é igual ao mesmo tempo. Eu não consigo compreender. Não se preocupe, simplesmente creia. Eu acredito que a revelação que nós temos é uma revelação que é suficiente para nós compreendermos a Trindade dentro das limitações que nós temos. No entanto, na eternidade nós vamos compreender melhor. Então não se preocupe, quando você chegar na eternidade você vai ter uma compreensão muito mais plena da doutrina da Trindade. Vamos para o tópico 2, as heresias contra a doutrina da Trindade. São 2 as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo. Então, a gente vai focar aqui na questão do unicismo. Vamos lá, 2.1, o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem do século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. É um monte de nome complicado, Você não precisa decorar tudo isso, mas é só para você entender que esse movimento é antigo, teve várias vertentes desse movimento, então, vários defensores, por isso que tem esses nomes aqui diferentes, O que eles defendem é que Deus, ele simplesmente se revelou como Pai na criação, na doação da lei, ele se revelou como Filho
e depois ele se revelou como Espírito Santo, tá? No caso, como Filho na encarnação e como Espírito Santo na regeneração e santificação. Mas não são três pessoas distintas. É simplesmente uma revelação. Ele se mostra de forma diferente. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxéa e Sabélio. Então aqui a gente tem o sabelianismo, né, que no caso já foi citado aqui no texto anterior, que é justamente desse camarada aqui, que é o Sabélio, tá? Então, simplesmente ele dizia que, na verdade, é um Deus que se mostra em três faces diferentes, mas ele não é distinto em três pessoas. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. Então, assim, o unicismo ele não chega a negar a divindade de Jesus, porque, assim, os testemunhos de Jeová, eles negam a divindade de Jesus. Para os testemunhos de Jeová, Jesus é como se fosse uma criação do Pai, um Deus de segunda categoria. Então, ele foi criado pelo Pai, ele é inferior ao Pai. Então, os testemunhos de Jeová, eles negam a Trindade dessa forma. E o Espírito Santo, para eles, é só uma força ativa. Já os unicistas, eles não fazem isso. Eles continuam acreditando na divindade do Filho, a divindade do Espírito Santo e a divindade do Pai. Só que, para eles, não existe três pessoas distintas. Simplesmente é uma maneira de Deus se revelar, né, de forma diferente. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. Então, para eles, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é só uma pessoa, não são três pessoas distintas, é uma pessoa só, e essa uma pessoa se revelou de formas distintas para executar um plano específico. Então, no plano de salvação, foi necessário o Pai se revelar no Filho, simplesmente isso. Então, ali não tinha duas pessoas distintas, tá? Isso é meio confuso, porque se o Pai e o Filho é a mesma pessoa, por que que o Filho ora ao Pai? Entende? Assim, se você falar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, qual seria o sentido de Jesus chegar na sinagoga e falar assim, o Espírito do Senhor está sobre mim? Então, se ele é o próprio Senhor, e ele é o próprio Espírito, e ele é o próprio Filho, tipo, é meio confuso, né? Então, se Jesus está falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, é porque o Senhor, no caso, o Pai é um, o Espírito é outro, e ele, que é o Filho, é outro. É distinto. Então, não faz o menor sentido a gente colocar, né, como sendo uma única pessoa. Tem que ser três pessoas distintas. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. Vamos ler a passagem do batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então está Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo ali na forma de pomba, e a voz do Pai falando lá do céu. Assim, está bem claro aqui que são três pessoas distintas. Eu não consigo compreender, mas está na Bíblia, está escrito. Mas Deus, ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas qual seria o sentido disso aqui acontecer? Qual seria o sentido prático de Deus estar aqui sendo batizado, ele mesmo descendo como pomba e a voz dele no céu? Qual seria a lógica disso? Eu acho que não faz o menor sentido. Então, aqui a gente entende que a Trindade está presente, Pai, Filho e Espírito Santo, como três pessoas distintas. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. Então, nós temos uma declaração de fé, tem lá o cremos, tem as doutrinas principais da Assembleia de Deus e está presente lá a doutrina da Trindade. Tópico 2.2, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Então, o escritor da revista está deixando bem claro aqui que é complicado, é difícil a pessoa simplesmente ler a Bíblia e chegar na conclusão unicista. É muito difícil, porque está muito claro ali, né, a doutrina da Trindade. Então, pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, como a gente já leu a passagem, Mateus capítulo 3, versículo 16. Então, ao fazer a leitura dessa passagem, você já percebe que tem algo diferente ali. Tem algo diferente. Está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como três pessoas distintas. Diversas vezes, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra,
embora sejam eles o mesmo Deus. Vamos ler aqui João 8, 16 e 17. E se, na verdade, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Então aqui nessas passagens está bem claro que o Pai e o Filho são da mesma essência. Que ele fala assim, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então está bem claro aqui, eu e o Pai. Tá? E depois ele fala, eu e o Pai somos um. Somos da mesma essência, do mesmo poder, da mesma majestade, temos as mesmas características, mas nós somos duas pessoas distintas. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Mateus capítulo 20, versículo 23. E diz-lhe ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então assim, se o Pai e o Filho são a mesma pessoa, qual é o sentido dessa fala de Jesus? Não faz o menor sentido, são distintos. Então assim, o meu Pai preparou algumas pessoas para sentar ao meu lado. Entende? Então está bem claro aqui a Trindade. São tantas passagens bíblicas que deixam isso bem claro que é até estranho ter pessoas que acreditam de forma diferente. Porque assim, se você for ler a Bíblia com cuidado, você vai ver assim, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo como pessoas distintas o tempo todo. No apedrejamento de Estevão, por exemplo, a gente vê que ele, na hora que ele está perto de morrer, ele viu ali os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ou seja, Estevão viu o Filho e o Pai. Está bem claro. Assim, alguém poderia questionar várias outras passagens, mas questionar a visão de Estevão. O que Estevão estava vendo ali? Assim, Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi para o céu, se a Trindade não existisse, né? Faz sentido ele chegar no céu e ainda ser pai e filho distintos? Estevão viu, está lá, está escrito. Uma passagem também que não está aqui na lição, mas que deixa bem claro aí a doutrina da Trindade. Também nos seus discursos e na oração sacerdotal em João 17. Vamos ver aqui João 11, 41. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então Jesus está orando, né? Então está ali a ressurreição de Lázaro, Jesus está orando e ele deu graças ao Pai. Tá? Deu graças ao Pai. Então está presente aqui o Pai e o Filho. Né? Qual seria o sentido dessa oração se o Pai e o Filho fossem a mesma pessoa? Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. É isso. É uma unidade, né? No caso Pai, Filho e Espírito Santo, mas são distintos três pessoas. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. João capítulo 14, versículo 16. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui ele está falando do Espírito Santo. Tem a pessoa do Espírito Santo, ele vai descer, ele vai habitar com vocês. Então ele não está falando dele mesmo na forma do Espírito Santo. Não, é o Espírito Santo uma pessoa distinta. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Vamos ler aqui 2 João, versículo 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Então aqui a gente tem a presença, né, do Pai e do Filho. Tá? Ele coloca assim, o Filho do Pai. Vale ressaltar que a palavra filho aqui não significa que ele foi criado pelo Pai, tá? No sentido de que Jesus foi uma criação de Deus, como dizem os testemunhos de Jeová. Não é nesse sentido, é no sentido de relacionamento que nós temos aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, uma linguagem que nós conhecemos, de relacionamento eterno, né, entre, no caso, Pai e Filho, né, que temos aí presente, né, a figura de Jesus se apresentando como Filho, mas não no sentido de ser criado, né, no sentido que podemos até assim, colocar no contexto da salvação, né, a subordinação que eu falei no começo da salvação. A gente tem a presença, né, de Jesus se colocando como Filho, porque foi ele que encarnou, né? Foi ele que encarnou, viveu entre nós, ele se revelou, é Deus se revelando para nós.
Tá? Então está ali a figura do Filho, não no sentido de ser criado, né, mas no sentido de relacionamento eterno que há entre eles. Vamos para o tópico 3, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. 3.1, o problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. Eu fiz uma pesquisa e encontrei aqui algumas igrejas, né, que defendem o unicismo. A Igreja Voz da Verdade, né, que tem um conjunto com o mesmo nome, que é muito famoso, Tabernáculo da Fé, a Igreja Local, o Movimento Árvore da Vida e as Testemunhas de Yeshua. Então aqui são algumas igrejas, né, alguns movimentos que existem aí. Tem muitos outros além desses aqui. Se você fizer uma pesquisa, com certeza vai encontrar muitos outros movimentos, muitos outros defensores do unicismo. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. A gente estuda o tema, coloca assim, o unicismo é uma heresia, tá? Uma heresia, a gente defende a Trindade e tudo mais. No entanto, quando a gente olha para um movimento que a gente conhece, que a gente participou, como é o caso aqui do Voz da Verdade, dá aquele choque, né? Então, assim, eu não sei você, mas eu cresci no meio evangélico ouvindo Voz da Verdade, cantando na igreja, né, os hinos do Voz da Verdade. E até hoje esses hinos são cantados, né? Projeto no Deserto é um hino muito conhecido. Tem um outro agora que eu esqueci o nome, né, que ele fala, né, não há ferrolhos, nem portas, tal. É um hino bonito também, a gente canta na igreja. Quando a gente se depara com essa situação e fala, nossa, Voz da Verdade é unicista, como assim? Eles estão defendendo heresia. E aí dá aquele impacto, né? Só que a gente tem que defender a doutrina da forma correta. Então, assim, se a gente vai classificar o Voz da Verdade ou não como uma seita herética, isso aí é outro caso, não vou entrar aqui, né, nesse mérito. Mas a gente vai sim defender a doutrina da Trindade e classificar os unicistas como, né, uma heresia, o unicismo como uma heresia. Tá? Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. Então, João, capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna depende disso, de você conhecer a Deus, no caso o Pai, e também a Jesus Cristo. Entende? Então, a gente tem que fazer essa distinção. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Na verdade, o escritor da revista cometeu um pequeno deslize, que a salvação, na verdade, envolve as três pessoas da Trindade. É claro que ele está focado nessa leitura bíblica aqui, né? No caso, João 17, 3. Então, ele está focado aqui. Mas, assim, a salvação é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, envolve aí, né, a Trindade por completo. Então, é um conhecimento que nós temos através das Escrituras, é algo espiritual. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Então é assim, se você conhece o Filho, você conhece o Pai. Teve um momento que os discípulos perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai. Ele fala, estou há tanto tempo convosco. Então assim, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo em unidade. Então Jesus está ali como Filho, mas ele também está mostrando o Pai. Ele e o Pai é um, ou seja, eu e o Pai somos um. É confuso? É confuso, mas é o que está nas Escrituras. Então, Trindade, mesma essência, majestade, poder e três pessoas distintas. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Então você não conhece o Filho sem o Pai, nem conhece o Pai sem o Filho. Então quem nega o Filho, nega o Pai automaticamente. Foi o que aconteceu com os judeus. Os judeus, na época de Jesus, né? Eles rejeitaram Jesus, então automaticamente rejeitaram o Pai. 3.2, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? Então aqui o escritor da revista vai trazer essa reflexão, né? Então o que a gente vai, né, falar sobre alguém que se converteu através de músicas unicistas? Apesar de que muitas das músicas do Voz da Verdade não necessariamente está ali pregando o unicismo. No entanto, eu acredito assim que todo esse movimento do Voz da Verdade, esse sucesso que eles fizeram, né, não somente Voz da Verdade, mas talvez outros grupos, né, traz aí uma ideia de que, olha, nós somos um evangélico também, estamos no meio de vocês,
a gente não crê na Trindade, a gente tem uma visão diferente em relação a isso, porém o resto é tudo igual, tá tudo legal, tá tudo junto aqui. Então, acho assim que, né, o fato deles terem, né, feito todo esse sucesso, né, deixa eles assim mais parecidos com a gente, né, como enfim, evangélicos tradicionais, né? Vamos avançar aqui. O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente. Mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Então aqui o escritor da revista está tratando de um tema bem polêmico, porque assim, muitas vezes as pessoas se convertem em uma igreja que prega uma doutrina errada. E a pergunta que fica é, será que essa pessoa realmente vai ser salva? Porque assim, a gente pode classificar, por exemplo, né, as igrejas neopentecostais, como a Universal, dentre outras aí, como seitas. Hoje em dia a gente pode classificá-las como seita. E alguém se converte lá. E aí, será que essa pessoa é salva? Eu acredito assim, que se ela teve contato com a palavra verdadeira, sim, mas quando ela perceber que ali tem algo errado, ela vai sair. Então, eu acho que se a pessoa se converte a um movimento errado, ela pode até ouvir ali algo bom, que ela vai realmente crer em Jesus como Salvador, mas quando ela tiver um certo entendimento do Evangelho, ela vai sair daquele movimento, né? Ela vai procurar uma igreja séria. Então, assim, é possível sim a pessoa ter acesso ao Evangelho em uma igreja errada, mas ela precisa crescer na vida espiritual e abandonar aquilo ali e procurar uma igreja correta. Então, assim, pessoas que estão aí no movimento unicista, ouviu o Evangelho, se converteu, então ali pode sim ser que tenha assim, muitos salvos. A gente não vai dizer, todo mundo ali é condenado. Tá? Não é esse o caso. Mas assim, né, o escritor da revista está dizendo assim, Deus vela pela sua palavra. Entende? O poder é da palavra de Deus. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Então, assim, algumas pessoas podem falar, não, Voz da Verdade é unicista, mas eu gosto das músicas e tudo mais, né? Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. Então, no caso, assim, não faz muito sentido você se guiar, né, dentro do Evangelho com base em uma experiência humana, com base nas emoções. Não faz muito sentido a gente seguir essa ideia assim de tipo, a minha experiência fundamenta a minha fé, porque a experiência é algo muito particular. A gente não pode fundamentar a nossa fé nas nossas experiências. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor da doutrina. Então, se você escuta um hino e ali você sentir uma emoção, sentir a presença de Deus, tem que ter muito cuidado com isso, porque se o hino não está adorando a Deus, não tem o propósito de adorar a Deus, entende? Você está levando pelo lado da emoção. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa questão das emoções. Eu defendo a ideia de que sim, as emoções devem ser usadas na adoração. Se Deus nos deu as emoções, elas devem ser usadas. No entanto, a gente não deve se guiar pelas emoções, para dizer que aquilo que a gente está ouvindo ali e tal, realmente é de Deus porque eu me emocionei. Não, pode ser que não. A gente tem que se guiar pela palavra, mas as emoções fazem parte. Então é só ter cuidado para não deixar a emoção definir a doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Vamos ler aqui 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então nós temos o quê? A palavra dos profetas, ou seja, nós temos as escrituras. Então a gente tem que se guiar pela Bíblia, não pelas nossas emoções. Se eu posso me emocionar na adoração? Pode sim. Você pode usar a sua emoção na adoração e tudo mais, não tem problema nenhum. O problema é você definir uma doutrina através da emoção. Não é assim que funciona. A gente define a doutrina através da palavra de Deus. 3.3. A posição oficial. No caso, a nossa posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem, rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Então aqui nós temos um trecho da declaração de fé, eu dei um print e coloquei aqui, só para a gente ver aqui alguns trechos, mas eu não vou ler tudo, tá? Então assim, ele coloca assim, negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas.
Então ele vai detalhar tudo aqui, deixar bem claro que nós cremos em um só Deus e nós cremos também em três pessoas distintas. Então o unicismo vai dizer que é uma pessoa só que se manifesta de maneira diferente. Mas como a gente já viu anteriormente, isso não faz sentido. O que faz sentido é que essas três pessoas sejam distintas. Isso está na nossa declaração de fé. Temos o manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. Então, eu peguei o manifesto, o site da CGADB, que está lá o manifesto contra o unicismo. Está bem claro, né, que ele coloca aqui, ó, a declaração de fé da Assembleia de Deus condena o unicismo e outras doutrinas contrárias à Trindade, no capítulo 3.2. Alguns grupos declaradamente unicistas têm penetrado em nosso meio por meio da música e da literatura, como as canções do conjunto Voz da Verdade e a literatura da igreja local e também da Árvore da Vida. Então, ele vai detalhar aqui e tudo mais, mas assim, nós temos um manifesto oficial da CGADB. Será que a gente deve proibir as músicas do Voz da Verdade nas nossas igrejas? Olha, eu não sei. Eu acho que é melhor cada pastor decidir aí, mas seria interessante seguir, né, o que a CGADB ensinou, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas podem, através da música, procurar saber, né, da doutrina e acabar se desviando, indo para o lado de lá, né? Então, de repente, já tem no nosso meio vários crentes assembleianos que negam a doutrina da Trindade. Talvez já tem, porque conheceu através das músicas. Enfim, eu acho que fica a critério de cada igreja, mas seria bem interessante se nós seguíssemos essa orientação aqui da CGADB. Então, a maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. Então, sempre nas reuniões, nos eventos da escola dominical, da CPAD, sempre tem ali uma orientação, um posicionamento, né, contra o unicismo. Então, a importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. 2 Coríntios 11:4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, assim, nós temos que adorar o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, o Jesus que existe como uma pessoa. Ele encarnou, ele sempre existiu desde a eternidade, ele encarnou, subiu aos céus, continua existindo como Jesus, pessoa de Jesus Cristo, e está ao lado do Pai e do Espírito Santo. Como Estevão teve ali naquela visão, ele viu o Filho ao lado do Pai. Foi a visão de Estevão. Jesus já estava no céu, então não tem como negar que são três pessoas distintas. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Acho que esse é um cuidado que o escritor da revista tem o tempo todo, né, que ele coloca assim, que nós não estamos falando aqui das pessoas, nós temos que pregar o evangelho às pessoas. A gente está combatendo a doutrina desviante, o unicismo. Então a gente tem que levar a verdade para que as pessoas possam compreender. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Discordo, mas eu vou apresentar o que eu creio ali dentro das Escrituras. Então essa é a ideia. Então que nós possamos ter esse preparo, né, de saber mostrar dentro das Escrituras aquilo que a gente acredita. Amém? Então chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: a introdução ao credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unicistas separam a substância, e os unicistas confundem as pessoas, e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Então aqui a gente vê, né, que o credo, né, eu li aqui direto, mas ele está entre aspas, né, quem está vendo aí, né, a parte do credo de Atanásio, que fez essa defesa, né, que nós realmente, né, adoramos um Deus que existe em três pessoas distintas. Né? Então assim, não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Então é a mesma substância, é igual, é idêntico, mas são pessoas distintas que não devem ser confundidas. Se você pedir para o Pai, Filho e Espírito Santo, não está errado, tudo bem. Mas desde que você compreenda que são três pessoas distintas, né?
Então, geralmente, a gente pede em nome de Jesus, a autoridade de Jesus. Então, enfim, é a maneira que nós oramos, que Jesus ensinou. Mas que deixa bem claro que nós tenhamos essa, né, consciência de que são três pessoas distintas, mas é um único Deus. Amém? Encerro aqui, né? Espero que você tenha compreendido e vamos orar, né, para que Deus possa abrir nossa mente e nos ajudar a entender melhor essa doutrina maravilhosa. Então, encerro aqui a aula. Temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando o nosso site bdenfoco.com, o nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem as informações, né, o nosso conteúdo de assinante, então você pode acessar no nosso site. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.